Muito bem, e hoje nós vamos de Os Sócios Podcasts, porque essa semana o Lula resolveu, na verdade tem uns dias aí que o Lula resolveu criticar o dólar, a terrível manobra de criticar o dólar, e agora, obviamente, todo mundo que puxa o saco dos United States estão aí. Olha, acho que o Lula também errou, vamos junto. Só para ambientar vocês, o Lula agora tá na China, inclusive, e ele fez um discurso falando que não sabe por que o dólar é o padrão monetário mundial. Eu fico imaginando os democratas americanos que apoiaram o Lula vendo isso, né? Eu fico imaginando, porque existe um conceito de pergunta retórica. Eu tenho a impressão de que quando o Lula disse eu não sei por que o dólar é o padrão global, ele está fazendo uma pergunta retórica. Mas são questionamentos que são importantes de fazer, inclusive. As coisas não são eternas, tá? Quem foi que disse que o dólar tem que continuar eternamente sendo a moeda? Ele está levantando um questionamento. E esses questionamentos, obviamente, incomodam o dólar. E também incomoda todo mundo que fica falando que você tem que investir em dólar, né? E o Brasil já tem acordo para fazer comércio com a China diretamente em yuan, sem depender do dólar. A China está fazendo a mesma coisa com os russos, com os árabes da Arábia Saudita, com os iranianos. Deve fazer com outros países, já que é um parceiro comercial muito relevante para boa parte. Inclusive, vocês estão sabendo que quando o Biden conversou de primeira com o Lula, ele falou num investimento de 50 milhões para o Fundo da Amazônia. Aí o Lula foi lá para a China e já voltou com investimento de 20 bilhões. E mais uns 13 lá da Arábia Saudita, né? Do globo. E isso poderia ameaçar a posição do dólar. Então, o que vocês acham? Essa queda tem a ver com isso? Realmente o dólar está correndo perigo? Qual a opinião de vocês? Olha, primeiro... Atenção para os especialistas. Primeiro a gente tem que separar as coisas, né? O que está acontecendo com o dólar real ou com o dólar hoje no mundo em relação a ele perder valor perante as outras moedas é um tema. Esse discurso do presidente hoje na China e todo o movimento que a China vem fazendo para fortalecer as parcerias comerciais e tirar a relevância do dólar nas transações é outro tema. Eu falo o seguinte, eu trabalho no mercado financeiro há 25 anos. Eu já vi de tudo, crise, terrorismo, pandemia e tudo mais. O dia que acontecer uma caca no mundo, como foi a pandemia, como foi o terrorismo de 11 de setembro, como foi a crise de 2008, e o mundo não correr para o dólar e para ativos dolarizados, a gente começa a se preocupar. Você sabe o que é legal de história? É que a história documentada ela é muito mais antiga do que os 25 anos de experiência desse camarada. Pergunte a qualquer economista sério sobre previsibilidade, sobre previsões. E ele vai te falar que, mano, no fim das contas a gente não sabe de PN, porque não dá pra saber. Ele falou aí que em 25 anos de experiência, toda vez que dá uma caca no mundo, o mundo corre pro dólar. A gente tá lidando com uma nova configuração global, onde a China caminha para ser a economia mais poderosa do mundo. E aí é óbvio que esse tabuleiro vai se mover. Essa confiança aí cega que esse especialista, que provavelmente deve ter alguma carteira de investimentos para recomendar, está te falando sobre o dólar, é muito mais benéfica em relação ao que ele está vendendo agora. Porque é claro, gente, não é segredo para ninguém que a China joga a longo prazo. Então a China não está jogando para derrubar o dólar esse ano ou ano que vem não, cara. Ele sabe que esse negócio deve acontecer. Então eles estão aqui, ó, se preparando, vamos indo de boa. Uma hora vai chegar. E vai chegar, irmão. Tudo que ele está fazendo é um discurso que beneficia o negócio dele. E nesse sentido... O miserável é um gênio! Porque agora que está tudo bem, está tudo muito bonito, é muito fácil falar. Aonde que tá tudo bem? Não sei se você tá ligado, mas os Estados Unidos não tá tão bem assim, não. É que dá um pânico e todo mundo fica com medo. Qual que é a primeira moeda que vai todo mundo para cima dela? É o dólar. Por quê? Confiança. Moeda é confiança. Aí eu pergunto, você vai confiar no americano ou no chinês? Oh, nossa! Nossa! Que nome que a gente dá pra isso, hein? A gente dá o nome disso de sinofobia, né? Ou, na verdade, de preconceito com qualquer outro mundo, porque ele julga que o americano é o estado mais confiável do mundo. No americano ou no russo? Enquanto isso não mudar, o discurso é livre. Diante de uma dificuldade, você vai confiar em quem? Você vai confiar em quem está próximo de você e em quem tem boas relações comerciais com você. Ah, porque os Estados Unidos é a moeda mais poderosa. Beleza. Só que quem é que tá valorizando as relações comerciais nesse momento? Estados Unidos ou a China? Para quem que a gente mais vende? Para os Estados Unidos ou para a China? Por que é que tem muito dessa confiança no dólar? Não é confiança, é porque como os Estados Unidos se impuseram com sua máquina de guerra
e com os famosos acordos de Bretton Woods, e depois quando um presidente americano resolveu meter o louco e falou que o dólar que seria a moeda de referência, porque eles tinham, se não me engano, um terço das reservas de ouro do mundo, o que acontece é que o dólar se tornou tão poderoso, capaz de fazer aquilo que eles tentaram fazer com a Rússia e não deu muito certo, que são as sanções internacionais. Que é falar, ó, a moeda que todo mundo confia é a nossa, então se vocês não forem na nossa, a gente vai ferrar com vocês. Como eles fizeram com a Venezuela, tomando conta das reservas internacionais da Venezuela, as reservas internacionais de Cuba, essa coisa toda. Diante de uma nova configuração global, quem se torna o país mais poderoso? China. E aí, você vai querer ficar ainda brotherzinho dos Estados Unidos perdendo força, ou você vai se aliar com o mais poderoso? As relações de poder no mundo são muito claras. Você vai se aliar com quem é mais poderoso. Falem o que quiser. A hora que a porca aperta o rabo, se não correrem pro dólar, aí eu vou falar, opa, alguma coisa mudou. Você se ligou? Ó, falem o que quiser o dólar, mas se na hora que a porca torcer o rabo, essa é a expressão, né? As pessoas não correrem pro dólar, aí eu vou achar que tem alguma coisa errada. É o famoso, ó, na minha percepção, vai ser tudo dólar, mas se não for, aí eu vou dizer, não é o dólar. É muito fácil, né? Mas por enquanto, eu acho que é tudo da boca para fora, que honestamente... Estamos numa Guerra Fria novamente. Só trocou a figura. Estados Unidos e Rússia, agora é Estados Unidos e China. Isso já está acontecendo. E a China tem o direito de fazer o que ela quer. O mundo que vai responder. Eu não vejo o dólar perder essa relevância de reserva de valor e de segurança. É, amigo, o cara desconsidera todo o papo dos BRICS, hein? Mas, vindo de presidente do Brasil, chinês, russo, colombiano, desculpa, eu não tenho nenhum medo da importância do dólar no mundo. Porra, é uma postura bem americana, né? Porque desconsidera todo mundo, desconsidera os atores globais nessa história, para dizer que, ó, considero não, eu considero só o que o americano tá. Continuo afirmando, dólar vai ser dólar na minha geração, na dos meus filhos, nas dos meus netos e por aí vai. Eu duvido, Eldor. Como é que tá lá fora o sentimento do americano? O americano, ele tá noticiando muito isso lá, né? Sim, sim. Mas o americano ele está muito mais preocupado com um negócio chamado inflação que ele não conhece do que com medo de perder as coisas, a relevância que ele tem no mundo. Aí você sai da bolha dos especialistas em economia e vai para... Mas como é que tá a opinião geral? Eu também te digo, a opinião geral do povo brasileiro em relação à perda de valor do dólar, essas coisas, talvez seja uma opinião muito pueril. Por quê? Porque o brasileiro médio, o brasileiro trabalhador está muito mais preocupado com o seu próprio umbigo, né? No sentido de, eu preciso comer, que afinal de contas essa é a dura realidade que se impõe sobre nós. A mesma coisa com o americano. Quando ele diz que o americano comum não tá ligando, ele faz parecer que ele não tá ligando porque, foda-se, eu não tô nem aí pro que os outros países pensam. Não, é porque o americano comum tem outras preocupações, tá? A gente tem um componente democrata hoje no poder que atrapalha. Porque o democrata ele está muito mais focado em temas que não são relevantes. Você vê o Biden e o staff dele não falam disso, mas estão falando de energia verde, do problema dos gêneros que tem nos Estados Unidos, mais problemas internos. Mas sabe por que é isso? Porque, de fato, os Estados Unidos têm problemas internos. O tiroteio em massa acontecendo com ainda mais frequência. Eles têm um problema de inflação, de falta de mão de obra. Durante a pandemia, muito americano viu que dava para trabalhar em casa. Só que aí passou a pandemia, as empresas querem os caras de volta e eles não querem ir. É o que acontecia, as empresas demitiram uma galera, porque elas querem pagar menos salário. Aí agora, muito trabalho aí, tipo McDonald's, essas paradas, estão oferecendo valores acima da média e não estão encontrando mão de obra. Tanto que, recentemente, acho que de ontem para hoje, existe um estado americano que votou para que jovens a partir dos 15, 16 anos possam trabalhar em turno noturno ou de madrugada em fábrica e lojas como McDonald's. Por quê? Porque como eles não estão encontrando mão de obra de adulto que não tá afim de ganhar uma merda de salário, eles pensaram, vamos botar para trabalhar então adolescente, que não tem muita percepção das coisas e vai topar trabalhar por menos. Os Estados Unidos, como um todo, tem um problema muito sério que é a inflação. O americano não sabe lidar com isso e a gente vê lá isso, o que está acontecendo. A situação lá está muito complicada para o americano normal, que é um cara que viveu a vida inteira com essa geração, principalmente com juros baixos. O americano vive endividado, ele se alavanca bastante. E agora a gente está vendo um banco central subir juros já na casa de 5%, por mais que os dados essa semana deram uma aliviada. Provavelmente, usando o discurso do Roberto Campos ontem, vamos para 5,25 para ele poder parar, vai dar mais uma dose do remédio e vai ficar por um longo período. O que isso faz? Desacelera a economia. Desacelerou a economia,
desemprego começa a aumentar. Veja o jobless claim de hoje, os pedidos de seguro-desemprego já veio muito acima do esperado, 238 mil pedidos, a coisa está começando a subir. Endividado, desempregado, vindo de uma pandemia, é a receita para o problema que os Estados Unidos vai ter que lidar. Então, aí eles começam a fazer aquilo que nós temos feito há anos no Brasil e que os Estados Unidos vai ser obrigado a fazer, porque essa, na verdade, são discussões que o mundo tem caminhado para fazer, que é algo de errado não está certo no sistema. O capitalismo está chegando num ponto que está intancável, que os ricos cada vez ficam mais ricos, os pobres cada vez ficam mais pobres. Como é que pode, diante de uma pandemia onde os bilionários do mundo cresceram, ganharam ainda mais dinheiro e as pessoas comuns estão cada vez ganhando menos, com os salários cada vez valendo menos? Isso cada vez mais vai ser questionado. E essa realidade se chocando contra os Estados Unidos, que tem 30 milhões de pessoas em situação de pobreza, passando fome na verdade, também vai se chocar lá. E aí eles vão ter que atender essas demandas lá também. Só que diante desses cenários, o capitalismo segue sempre por um caminho, que é pôr a culpa nos outros atores. eu acho que o foco é muito mais interno do que falar, deixa o chinês falar, deixa o outro falar, porque o americano ainda não sente isso. Ele tá assim, cara, tá tudo ficando caro aqui, eu tô ficando sem dinheiro. E vou te falar, eu até discordo de que o americano não tá sentindo isso. Sabe por quê? Porque quem tá falando isso aqui é o nosso tiozinho investidor. Agora faz o seguinte, pega um TikTok da vida e pesquisa Brits. O que tem de americano fazendo vídeo a respeito desse assunto não é brincadeira, tá? Inclusive, eu tava vendo um cara que eu acompanho ele, que ele é um especialista de marketing, e ele falando as diferenças sobre o que se vê no Instagram e o que vê no TikTok. Ele falou assim, dá uma busca, pesquisa França no Instagram, você vai ver foto de Torre Eiffel. Pesquisa França no TikTok, você vai ver o pau quebrando lá na França, porque é o que tá acontecendo. Então, isso também tem muito a ver com a própria narrativa que conta pras pessoas, para criar essa ideia de que não tá tão mal assim. Só que tá, né? E não é à toa que eles tem rolado todo esse esforço americano de banir TikTok. Isso que me preocupa, né? Exatamente. E acho que quando a gente volta aí, né, para esse tema, falando principalmente de China, é só você lembrar que a China, né, depois dos Estados Unidos, é o país que tem mais reserva em dólar do mundo. Então, não adianta, né, você querer achar que o dólar perdeu valor e tal, porque a própria reserva dos países de lá também estão assim em dólar. Mas isso, de novo, é uma leitura equivocada. Porque, de novo, a gente está falando de futuro e eles estão fazendo um julgamento baseado só no presente. O Brasil também tem reserva internacional em dólar, tá? Muitos países têm reservas em dólar. Faz parte do jogo. É o famoso, enquanto o jogo é o que é, a gente está jogando. Mas olhando para o futuro, isso não deve se manter. Então acho que esse é um ponto muito relevante aí, que a gente tem que sempre lembrar, porque o dólar tem o seu valor ali e vai continuar tendo, né? E quando a gente olha para dentro do mercado também americano, né? É muito do que você falou. Eu também já morei lá um tempo e assim, o americano em si, ele não está muito comparando quanto que vale o dólar aqui em relação ao euro, em relação... Porque nunca precisou, amigão. Ao ien ou em relação ao real. Ele está preocupado com a economia dele lá. O brasileiro também não está preocupado com a sua moeda em relação ao ien, tá? Ou em relação ao, sei lá, a libra esterlina. Por quê? Porque a gente só se liga um pouco mais no valor da nossa moeda em relação ao dólar, porque os jornais metem isso na nossa cara dia e noite. Agora, eu faço uma pergunta. O jornal convencional americano, o jornal nacional americano, o jornal convencional, fica mostrando a relação dólar a outras moedas todo santo dia? Interna, né? E lá, o grande problema é a inflação, que tem mais de 40 anos que eles não vivem algo parecido, né? Eu não lembro, né, como pessoa, talvez eu tenha apego, mas uma taxa de juros tão alta assim nos Estados Unidos desde que eu me entendo por gente. Sim. Eu não lembro disso. Acho uma chance, inclusive, imperdível, porque o pessoal fica aqui, nossa, tô vendo lá o título público pagando IPCA mais 6. Lá fora você pega algo pagando dólar mais 5, pô. E é risco soberano, né? É treasury, ou seja, é o tesouro americano. Você tá... Olha que legal, né? Os caras são super pró-capitalismo, super pró-iniciativa privada, mas olha o que está acontecendo agora. Eles estão te falando para fazer investimento aonde? No Estado. Emprestando dinheiro pro governo, que é o mais poderoso do mundo, dono da máquina de imprimir dólar e da maior máquina de guerra que existe na história. E uma pergunta ainda sobre essa questão do dólar. E esse valor abaixo de R$5? O que chega de pergunta é assim, e aí? Tá na hora, como se fosse uma única hora para você ir lá e dolarizar tudo, né? Tá na hora de pegar dólar, vai cair mais. O que vocês acham? Olha, tem um ponto técnico. As pessoas que falam, e como a Malu muito bem falou, é muito difícil prever o movimento da moeda, porque a gente... Você tá vendo a contradição? Há poucos minutos atrás o maluco disse que, olha, diante de tudo que eu já vi, vai ser isso. Agora, não, agora é difícil prever o movimento das moedas. Passa vergonha. Eu trabalhei quase 10 anos na BTG e o Esteve sempre falava isso. O banco do Paulo Guedes.
Você quer deixar um economista de calça curta, pergunta para ele o que ele acha da moeda para daqui a 6 meses. Previsão do Todo mundo fica perdido. Porém, eu consigo explicar em todos os detalhes o que está acontecendo com o real nesse exato momento. Por quê? Porque é técnico. Não é isso simplesmente não, cara. É porque é muito mais fácil você explicar quando o negócio já aconteceu. A gente teve, o mês passado, finalmente, lampejos do que vai ser esse governo em relação ao arcabouço fiscal. Deu previsibilidade. A gente está tendo um final de ciclo de alta nos Estados Unidos que traz a fuga do dólar para outras moedas. Você vê que todas as moedas em relação ao dólar, vocês falaram isso no começo do podcast. O euro, essas coisas, estão todos se valorizando perante o dólar. Por quê? Acabou o ciclo de alta, está perto de acabar, o pessoal começa a se alocar para o outro lado. E acabou? Ora! Eu vou começar a fazer mais react de economia porque eu acho que a gente precisa aprender um pouco mais sobre isso. Aproveita e se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.